Fala aí pessoal, tô aqui com o grande guitarrista Alex Meister. E aí Alex, tudo bem, cara? Beleza, meu irmão? Como é que tá? E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a carreira, né, do Alex e também focando nesse novo álbum que tá aí pra surgir, né? Carreira solo, retomando, né? E vocês não perdem por esperar aí, já tem alguns singles, alguns clipes aí que vão sair antes e tudo mais, a gente vai detalhar tudo aqui. E Alex, primeiro eu queria saber como é que você está aí, como é que está seu momento de vida, como é que está esse pós-pandemia aí, perspectiva do novo álbum, retomada aí da vida normal, né? Como é que estão as coisas? Fala aí, Gustavo, beleza? Cara, primeiramente, essa vida pós-pandemia já tá mais do que retomada, né? Porque já voltei a trabalho presencial, já tem mais de um ano já, tudo mais, então faz parte, né? Mas a questão no momento agora de carreira tá um momento diferente, assim, novo, né? Porque primeira vez que eu tô fazendo um trabalho onde eu sou o lead vocal, né? Isso é uma coisa que eu nunca fiz antes, sempre fui guitarrista, compositor e produtor, né? Sempre tinha alguém que fazia essa função no meu lugar, né? Aí, por algum motivo e força da necessidade, resolvi eu fazer esse negócio mesmo, né? Mas o disco tá saindo agora aí, né? E vamos falar um pouco sobre esse disco, né? A forma como ele aconteceu, né? Que foi até aconteceu, não foi uma coisa planejada, né? Mas vai ser muito legal. Esperem que vai vir muita coisa boa aí. Não, legal. E, bom, realmente as coisas estão já voltando aí, tudo certinho. E, Alex, eu queria, antes de falar sobre o disco, eu queria fazer um apanhado um pouco da sua carreira para o pessoal conhecer como você chegou até aqui, né? Então, eu queria que você contasse pra gente como é que surgiu, qual a sua primeira lembrança, assim, primeira memória que você tem, assim, isso aqui é música. Eu fui apresentado a música, de repente criança, alguma coisa assim. E também a sua primeira memória de quando você descobriu que queria ser guitarrista. Vamos lá. São lembranças muito longínquas isso aí, hein? Entregou a idade. Vai entregar a idade total, isso não tem a menor graça. Cara, minha relação com a música começou muito cedo, até porque eu tinha um irmão mais velho, né, um pouco mais velho assim, que curtia rock and roll, né? O pessoal do meu prédio, que morava na época na casa dos meus pais, curtia, então rapidamente fui doutrinado pro rock, graças a Deus, com um pouco mais de 10 anos e tive contato com isso muito, muito rapidamente e logo de cara a identificação aconteceu, né? Até porque isso ainda era anos 80 ainda, né? Isso, então, tava o auge, Bon Jovi no auge, aparecendo Poison, Winger, essa galera toda. Fora, as bandas assim, tipo, mais pesadas, tipo Metallica também tava aparecendo também. Não a parte Black Album, né? Tava na época de Just For All, que era mó bacana também. E, cara, a hora que eu decidi que eu queria ser guitarrista, foi rápido isso acontecer, né? Óbvio, né? Mas claro, além de me ver os clipes na época, assim, que tinha o tempo todo, mais que não tivesse MTV no Brasil ainda, passava clipe na TV aberta, né? E, já olhava os caras fazendo solo de guitarra e falei, não, legal isso aqui. Mas lembro quando eu vi o filme, o que chama Encruzilhada, né? O Crossroads. Cara, quando eu vi aquele duelo, eu vi o Steve Vai entrando pra fazer aquele duelo, assim, eu falei, cara, é isso que eu quero ser. E aí, entrei por esse caminho sem volta. De lá pra cá, já se foram tantos anos, não vale nem a pena contar. Não, legal. Todo mundo tem aquele começo, né? Que você tem aquele estalo, né? E aí, como é que foi essa transição do Alex Meister, ouvinte de música, amante, né, de rock, de metal, hard rock, pro cara que começou a entrar em bandas e a compor, esse outro lado? Eu sei que uma das primeiras bandas assim, mais assim, sucessos, né, de mais relevância que você teve foi o Totem, né? Como é que foi essa história? Ainda levou um tempo, né? O Totem ainda já foi na segunda metade dos anos 90, né? E eu comecei a tocar ainda no final de 80. Nossa, mas que daí não sei a idade, é uma desgraça, né? Aí minha primeira banda foi em 1990. Aí você vê as bandas mais bobas, assim. A primeira banda que eu tive assim mais séria já foi em 93, que era uma banda de metal também, que a gente fazia muito show dentro do Rio de Janeiro. Deixa eu cortar. Essa é a hora que fica em preto e branco o vídeo, que o gato... Eu sabia que isso acabava acontecendo, ele estava muito agitado, cara. Tá, Retomando.
algumas bandas que você teve? Sim. Nos anos 90, pá. Essa primeira de metal que eu tive, a gente chegou a tentar começar a gravar um disco e tudo mais, só que não saiu o disco. Era metal, né? Era metal. E a segunda foi logo em seguida, quando terminou, entrou foi a história do Totem, né? Aí o Totem, eu era um membro fundador da banda, porque o guitarrista, o Frank, né, ele participou dessa banda comigo, da outra banda que eu tinha antes, e ele veio com a ideia de fazer a banda com o Tribuzzi, né? E daí eu entrei na história, né? Então, pô, a parte de eu começar a ser compositor demorou um pouco mais. A minha relação primeiro com a guitarra ela era mais de ser um guitarrista solo, saca? Eu não tinha ambição de ser compositor. Acho que foi uma coisa que aconteceu depois. Que eu via muito aquela coisa de ser o cara, não, pegar a guitarra e tocar e fazer todo aquele mise-en-scène no palco, assim, que era coisa que era legal. Mas... Tanto que, por exemplo, no Totem, eu não era um cara compositor. O compositor era o Renato e o Frank, entendeu? Eu não me metia muito com isso e nem tinha muita essa ambição. Eu só passei a lidar com a composição na virada de 90 para 2000, que foi quando eu pensei, não, preciso de um trabalho onde eu sou o líder, onde eu sou o cara que compõe e vou fazer o som que eu quero. E aí foi o trabalho que eu fiz hard rock, né? Que foi o Pleasure Maker, né? Então... Tudo que eu toquei antes, não que eu não gostasse de metal, eu curto metal, né? Mas não é a minha veia principal. Coração é hard rock. Meu coração é hard rock, não tem jeito. Porra, né? Olha aqui o Danger aqui que eu não deixa enganar. Mas, obviamente, curto banda de thrash, banda de metal tradicional, acho mó legal. Ouvi isso muito quando mais jovem. E eu escuto até hoje. Mas, quando eu quis pensar assim, eu tive 2 bandas antes, onde os discos... não saíram, ou saíram e não faziam mais parte da banda. Aí eu pensei que, tá na hora de eu fazer o meu próprio trabalho para eu conseguir fazer o disco acontecer. Que era uma coisa frustrante, né? Você é um músico que não tem um álbum, você não é ninguém. Né? Então, tipo assim... E aí foi onde eu inventei o Pleasure Maker, né? Ele veio a partir de uma banda que era um Bon Jovi cover, né? E aí, dessa banda, eu lembro que eu fiz um show com eles e eu toquei uma faixa que foi entrar no primeiro álbum, que era Out of Control, né? Aí eu toquei essa música meio pro final do show, assim, como se fosse assim, uma faixa aqui, trabalho nessa aqui. Aí, toquei a faixa lá no show, foi em 2001. E, o público gostou, porque a música tinha um refrão forte, isso aqui, blá, blá, blá. Falei, é isso. O caminho é esse. Falei, então fechei a banda lá, o Bon Jovi lá, o New Jersey, que tinha o nome que a banda tinha, e comecei a fazer as músicas lá. Então, em 2001 para 2002, compus o disco todo, o primeiro álbum do Pleasure Maker, né? Aí depois a gente vai entrar nessa coisa com mais calma, né? Não, legal. Mas assim, antes de entrar no Pleasure Maker, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre as experiências, pode ser até nesse começo do Totem e do Pleasure Maker, né? Uhum. Você teve algumas experiências de show bacanas, tipo, lá fora e tudo mais, né? Sim. Sim. Como é que foi essa história? Teve alguma banda que você conheceu lá, alguma experiência bacana? Como é que foi? A experiência que foi legal, isso foi com o Totem. Eu saí do Totem em 99 para 2000 e eu voltei em 2003. Fiquei acabando em 2003 e saí em 2004. Eu voltei pra banda para fazer shows na Europa e coisa assim, né? E aí eu participei num festival que era o Gods of Metal, que era um evento gigante, assim, que o headliner era Whitesnake. E aí tinha Motorhead, teve Saxon, tinha Queensryche, tinha... Cara, uma galera. Tinha até o Angra também lá no meio do caminho, né? É aquele festival que começa às 10 da manhã e termina meia-noite, né? Porque lá na gringa essas coisas não terminam tarde, né? Aqui também, a Rock in Rio também não termina tão tarde assim. Quer dizer, termina até um pouquinho, termina 2 da manhã. Lá termina meia-noite, porque começa muito cedo. E aí, cara, lá foi legal, porque, tipo assim, você esbarra com aquele mesmo momento assim, você tá junto com os músicos das bandas lá, ao mesmo tempo você vai comprar uma cerveja e tá o Buford do Saxon de um lado, aí tu tropeça lá no Mickey D do Motorhead no outro, mó barato, aí daqui a pouco vê o Coverdale entrando com as BMW dele lá no final do evento lá, assim, tu fala assim, caraca, né? Isso que é vida, né? Estou junto com os caras que estavam nos meus posters aqui junto comigo assim de bobeira, né? É muito legal, mas a experiência foi muito legal porque na gringa, assim, tirando essa coisa das bandas, pensando pelo lado profissional, que é o mais importante, que foi o primeiro contato de ter uma estrutura que funciona
onde você vê por exemplo, um evento que você não precisa passar som. Não tem soundcheck. Já tá tudo lá. Tá lá, nego faz o som, nego acerta na primeira música. Tipo assim, e você tem uma questão muito de tempo, né? Por exemplo, lembra que a gente tocou, a gente tinha meia hora de repertório pra gente tocar. E mais 15 minutos para poder montar o palco. Seria meio que isso. Então, se a gente conseguisse montar na verdade 20. Se a gente conseguisse montar o palco em menos de 20, se você tivesse em 15, você teria 35 minutos de show. Vale mais a pena. Vale mais a pena. E se você atrasar, você perdeu. Né? Então, você tem que fazer. E, cara, e o schedule, assim, toda a questão da agenda das bandas, do horário, cara, é mantido, o som funciona, é um negócio legal, tu fica assim, cara, por que nego não faz essas coisas aqui, né? Aí você começa a mudar o teu mindset com relação a como você vai trabalhar, né? Isso fez diferença para mim como artista, né? Tipo, e profissional, né? E aí você tá lá junto com as bandas, você começa a ver o que você está entregando, né, pro público que tá ali, que eram 15 mil pessoas que estavam naquele festival. Acho que eram 15 a 20 mil, alguma coisa assim. E já tem 20 anos para lembrar, é complicado, né? E você pensa no que você está entregando. Aí tu olha assim, cara, eu preciso mexer nisso, tá. E para mim aquilo ali começou a virar a chave. E minha forma de pensar foi tudo diferente. Então, culminou com o lançamento do meu primeiro disco logo depois disso, né? Que ele teria sido, o primeiro disco do Alex teria sido em 2003. Ele saiu em 2004 somente por causa disso, porque eu estava com o Totem, tava gravando o segundo disco lá com eles lá, acabou que nem saiu a banda, acho que acabou antes. Eu saí antes, depois da banda, sei lá, aconteceu. Mas nessa coisa do Totem tem uma coisa interessante. Tem parcerias que eu tenho, que eu fiz dessa época, que eu mantenho até hoje. Por exemplo, o meu mixer, né, o engenheiro de som que eu trabalho, por exemplo, ele era o tecladista do Totem. Né? Então, por exemplo, essa é uma parceria que já tem mais de 20 anos, né? Então, são quase 25 anos de parceria, né? Então, tem essas coisas que são legais, né? Não, legal esse início, né? E, Alex, aí você comentou que logo depois do Totem, né, você já começou a pensar no seu trabalho mais, uma linha mais autoral, e aí chegou o momento de fundar o Pleasure Maker. Né? E o primeiro álbum foi o Love on the Rocks, que inclusive tem uma música que tá nessa releitura agora, né, do novo álbum. Porque para quem não tá ligado ainda, né, esse novo álbum ele tem algumas releituras de trabalho ao longo da sua carreira e também algumas autorais, né? Autorais novas, Os outros também são autorais. Todos são autorais. Mas aí, assim, esse primeiro álbum lá atrás, né? O primeiro sendo mais responsabilidade sua, né? Foi diferente, né? Imagino que deva ter sido algo assim mais... agora sou eu, a minha cara, né? Minha linguagem. Como é que foi essa primeira experiência compondo um álbum que é seu mesmo, assim? Vamos lá, são vários pontos, né? O que me fez pensar inicialmente em ser o líder da coisa e montar isso tudo, porque eu tinha a impressão de que as coisas não chegavam onde eu queria ou elas não estavam acontecendo por algum motivo. E eu estava tentando chegar nesse ponto. Como eu falei, eu estava atrás de ter meu álbum, até porque o músico sem um álbum ele não é ninguém, né? Vamos pensar assim, né? Era a minha forma de pensar, né? E eu continuo pensando que precisa disso, né? Porque é o que fica, né? Porque a gente faz show e tudo mais, é uma coisa... o palco é uma coisa maravilhosa, mas o palco, as pessoas veem um show e se não tiver nada que tenha junto daquilo ali, as pessoas vão esquecer. Se você tem uma banda cover, já tive banda cover diversas, né? Sei lá, Europe, Def Leppard, Bon Jovi, sei lá. Mas, cara, quando a pessoa vê o show do cover, mas que o nego curta pra caramba, o nego vai lembrar do original. Porque o original é o original. Pô, ali você é só uma cópia. Entendeu? Então, o que acontece? Eu pensei, tem que fazer isso. E vou botar minha cara aqui. Então, juntava isso. Também também seria a minha primeira vez que eu estaria também sendo um cara que produziria o disco. Porque, eu desde o começo, eu ficava meio que querendo coproduzir as coisas, né? No Cavalaste foi assim. Foi a primeira banda que eu tive na primeira metade dos anos 90. E no Totem também, eu queria estar lá, tava sempre junto das mixagens, tanto que eu fiquei morando em São Paulo durante um tempo, em 98, por causa disso. Então, eu estava sempre lá junto no estúdio, lá olhando, querendo mexer, participar, entender. Né? Então, na hora que eu fui fazer esse trabalho do Love on the Rocks, eu já quis botar isso em prática, e já pensando, cara, eu quero o som assim, assim, assado. Se eu chamar outro cara para fazer isso no meu lugar,
não vai ter a mesma coisa, não vai funcionar igual. Então eu tenho que fazer como tá na minha cabeça. E aí, tipo assim, beleza. Então compus as músicas, vou direcionar então, vou produzir a parada. E aí eu contratei as pessoas para serem os meus companheiros, os meus parceiros de banda. Né? Tipo, porque se para pensar, o Pleasure Maker ele era um trabalho solo. Isso vai combinar no onde eu tô agora, mas isso aí... Não tinha o nome Alex Meister. Não tinha o nome Alex Meister. É isso aí, não tinha meu nome, tinha o nome de banda. Então eu chamei uma galera que eram músicos muito competentes, um cara para cantar, um cara para tocar baixo, um cara para tocar bateria, né? E vamos nessa. Então eu achava na época que o nome de uma banda seria mais forte, né? Não pensar eu como um artista solo sem ter uma carreira realmente estruturada. Não sei se foi um erro, se foi um acerto, mas beleza. Então nesse momento foi assim que fez eu virar a chave e montar esse negócio. Então eu comecei esse processo em 2001, né, tipo assim, de fazer as músicas. Eu terminei para produzir o disco em 2002 e comecei a produzir em 2003, no começo. Só que aí, como eu falei, parei a produção dele, que eu estava no meio da produção do álbum, para poder voltar pro Totem. Isso foi no começo dos anos de 2003. E aí eu fiquei com eles até janeiro de 2004. Aí foi quando eu voltei. Ah, não, agora eu vou terminar o disco. Aí só consegui lançar ele no segundo semestre. Né? Então aí você perguntou de uma das músicas do álbum. Que... Sim, é Hard to Say Goodbye, né? Hard to say. Tem Hard to Say Goodbye. Então, na verdade são duas. São duas. Mas a primeira que você pensou na Hard to Say Goodbye, a primeira que veio daí foi a Just Thinking About You. Essa música, ela foi a primeira música que eu escrevi com a banda de hard rock que eu tive também nos anos 90 ainda. Aí eu fiz até uma versão dessa música, que é uma coisa que pouca gente sabe, que na época eu estava com o Totem, eu escrevi a música e fiz uma demo dela com o Tribuzzi cantando, né? E aí essa música, tipo assim, com outras que eu tinha perdidas, assim, aí eu, a partir dessa música e dela eu comecei a fazer o Love on the Rocks, né? E aí, quando eu lancei esse disco de forma independente, essa música, a gente vai falar isso com mais calma, mas essa música foi a música que abriu as portas pra mim como banda, músico, compositor, que eu consegui uma nominação na época, muito legal, que foi em 2005 para um site que era o melodicrock.com, que era um site australiano, que ele era a referência de hard rock na época. Vale lembrar que o hard rock até 2005, nessa época, assim, ele estava completamente no underground. Ninguém queria saber dessa porcaria, ninguém tocava isso. Era outra coisa. Depois a gente pode até falar um pouco sobre essa experiência. E esse site era o site onde a galera que estava fazendo parte já estava lá. Tipo, sei lá, o Ted Polley, do Neja já estava aqui, então, por exemplo, tava essa história. Ou o Keep Winger, ou seja, que tivesse parte da coisa assim, ou que fossem as bandas poucas que tocavam isso na época, estavam ali, e o que o Andrew, que era o dono do site, falava, era tido como realmente uma referência mundial, né? E aí eu entrei para Melhores do Ano, de 2005, como uma menção honrosa para uma das melhores músicas de 2005, com essa. Então, e é isso que me abriu porta para ter meu primeiro contrato na gringa. Então, por isso foi a música que me motivou a começar a pensar, a trazer esse projeto, essa coisa de um trabalho com o meu nome, com minhas músicas, que muitas vezes as pessoas não sabem nem quem escreveu o quê. Eu conheço o Pleasure Maker, era legal. Maneiro. O guitarrista é maneiro, mas eu não sabe o guitarrista, o que ele faz, deixa de fazer, né? Então era a forma de mostrar minha cara, reforçar a minha assinatura, a forma de composição e tudo mais. Legal. E... Bom, aí a gente avança um pouquinho mais a história. Sim, vale a pena mostrar, né? Vamos mostrar aqui primeiro, né? Tá aí, ó. O disco é esse aqui, ó. Ele saiu com essa cara aqui. Né? Até lacrado ainda, hein? Não, lacrado não, tá aberto. É porque eu sou um colecionador píssico, né? Então tá aqui aberto aqui, tem um encarte aqui grande aqui também. Aqui vocês podem ver que aqui atrás é que eu sou colecionador de discos desde sempre, né? Só coisa boa aqui atrás, hein, galera? Cara, tem cada item aqui, meu cara. Então, tipo assim, tá aqui, bonitinho, encarte. Ó, vamos abrir o encarte aqui, ó. O encarte era bonitinho. Deixa eu ver que é grandão aqui. Pô, bem bacana. Era bonitinho, pô. Isso aqui era independente. Isso aqui, porra, fiz tudo aqui, pô, on my own. E não teve jeito, né? E esse trabalho aqui,
ele, como eu falei, a gente chegou em 2004, foi quando eu lancei ele finalmente. E aí foi um processo interessante, né? Não sei se seria parte da pergunta que você iria fazer, né? Pode contar. A divulgação, né? Como é que foi, tipo assim, a recepção disso aqui no mercado, né? Então, o hard rock, como a gente falou, ele estava completamente embaixo. Então, na hora que eu lancei esse disco, as pessoas aqui ainda na imprensa nacional, elas olharam com uma cara tortíssima pra mim. Por que esse cara tá tocando esse estilo em 2004? Aquela cara, assim, aquela cara de paisagem, né? Assim, porra, em tudo que é revista eu tomei pau, cara. Era a época do New Metal, né? Era a época mais System of a Down. Tipo assim, justamente. Tava essa coisa do New Metal. Isso ficou em alta. O que ficou também do underground era metal, não era hard rock. Porque, tipo assim, desde da mudança de mercado em 92 para 93, que 93 foi um ano que o hard rock foi começando a ir pro underground. 96, cara, não tinha ninguém que ouvisse hard rock nessa parada, cara. E era um negócio assim, tipo, ficou algo muito pejorativo na época, porque a forma como mudou, foi feita a mudança do mercado, como o hard rock ele era o som mainstream do heavy metal, ficou aquela coisa, pô, isso aqui é pop, não sei o que, vendido. E no Brasil ainda teve a piora, que aqui no Brasil o hard rock ele não se criou da forma como se criou em outros países, por exemplo, até da América do Sul, como na Argentina ou no Chile. Por exemplo, você vai lá em Buenos Aires ou Santiago, você vai ver a galera se amarrando em Europe, se amarrando em Def Leppard, Motley Crue lotando estádio em Buenos Aires, saca? Aqui Motley Crue bota 3 mil pessoas no máximo. Quer dizer, não, 1.000 pessoas, sei lá. Em São Paulo, São Paulo, que é a cidade do rock referência. Vai pra Buenos Aires, botou 50 mil pessoas naquela porcaria lá, embaixo de um dilúvio louco. Então o que acontece? Já tinha essa questão, né? Que a gente via, é uma coisa que eu falei, aí já vira um papo sócio-político econômico. A gente vivia uma época política econômica no Brasil muito complicada, que a nossa economia ia muito mal, hiperinflação, mudança, essa coisa assim de abertura de mercado. A gente vivia em marca econômica, a gente não tinha abertura de mercado para cá, então a galera não tinha muito como aceitar, porra, festa, porra, porque o hard rock era a representação porra, do capitalismo ganhando a Guerra Fria, porra, você pensa que um muro não tinha caído, Berlim não tinha caído ainda, né? Então, tipo assim, como é que a gente vai querer comemorar aqui, porra, que porra, o Ocidente ganhou, que o capitalismo é bom pra cacete, tá tudo bombando, isso é que meio que tá um lixo. Né? Então o nego só ficava ouvindo até o Barão Vermelho e eu passava por Sepultura, rapaz. Entendeu? Faltava um gap ali no meio, né? Esse gap eu não tinha, e acho que a economia ela do país, o momento político, ele explicava isso. Então quando a coisa mudou, começou a mudar em 90, com a abertura de mercado, né? Tipo assim, você vê que, por exemplo, e a entrada da MTV, que também ajudou um pouco também essa coisa. E também, claro, alguns eventos estrangeiros, porque os shows estrangeiros aqui eles eram muito poucos. Né? Tipo assim, quando tinha um show de alguém aqui, sei lá, show do Metallica. Caraca, era um evento. Né? Mas você teve, tipo assim, teve o advento do Hollywood Rock acontecendo, teve a segunda edição do Rock em Rio. Então isso ajudou. Aí, então, por exemplo, você viu que o Skid Row foi uma banda que já pegou aqui, o Guns N' Roses já pegou aqui, o Bon Jovi pegou mais um pouquinho depois, assim, não pegou na fase o Slippery When Wet tão forte como deveria ter sido, né? Pegou, mas se fosse de antes, num outro momento, seria uma coisa muito mais efervescente, né? Então beleza. Então tinha toda essa carga. Então você vai lá, né? Eu olhava assim, pô, esse cara tá fazendo isso aqui, voltando aqui pra história. Porra, o cara fazendo esse hard rock, porra, aqui em 2004... Porra, quem faz essa porcaria? Vamos meter o Mario nesse desgraçado. Para com essa porra. Para com essa porra. Isso não é só o que faça isso hoje em dia, não. Toma vergonha nessa cara. Aí o que eu pensei? Cara, eu tenho que mandar material lá pra fora, né? Cara, aí foi aquela coisa, você mandar material lá pra fora direto, pra tudo quanto é site, revista, cara, irmão, gastei uma nota jogando coisa lá pra fora, direto. E aí foi que onde a coisa começou a melhorar. Os sites começaram a pegar o material assim e fazer as reviews e falar assim, cara, esses caras estão fazendo aquele som que ninguém faz mais. Porra, esses caras são demais. E que não sei o quê. Eles tocam músicas, porra. Aí foi ver toda essa história, assim, de porra, Just Speaking About It, porra, caramba, refrão, coros e tudo mais, guitarras com solos, porra. Aí lembrando referências de, porra, do Dokken, George Lynch, Warren DeMartini.
Então foi até engraçado, porque só ali que foi entender que eu era tão influenciado pelo George Lynch, por exemplo. A partir das críticas dos caras lá, assim, pô, mas o som do cara parece com o George Lynch. Eu pensei, engraçado que eu não sabia. E veio assim, não, você tá me sacaneando. Não, não estou sacaneando, é sério. Não estou querendo me gabar, não, pelo contrário. Aí, porra, tanto que, porra, mesmo assim, vem cá, mas você sempre foi atrás do George Lynch assim? Falei, não, cara. Nunca fui caixando música do Rocking assim direto, né? Eu gostava pra caceta, mas, pô, mas não sabia que tinha ficado tão no meu subconsciente, né? Que coisa louca, né? Mas beleza. Então ali, a imprensa gringa, ainda mais a europeia, ela começou a abrir muito tipo assim, um caminho pra gente e ter uma recepção muito legal. Daí entrou na história do Melodic Rock, mesma época, então por isso que o The Void foi assim, porque o disco saiu em outubro de 2004. Então o disco ele entrou no Melhor de 2005, por quê? Final do ano, atravessou o negócio, eu demorei a mandar o material pra gringa, então ele começou a rodar no meados de 2005, então a coisa funcionou. Então daí, após essa questão do melodicrock.com, que eu peguei essa coisa melhores músicas com a Just Thinking About, eu fechei contrato com a primeira gravadora gringa, que foi a Spiritual Beast do Japão, que era até a mesma gravadora que depois o Ibra entrou também, uma galera entrou. Então é tipo assim, consegui fazer a arte do disco, então o disco já veio aqui, ó. Vou tentar mostrar ele aqui diferente. Aí já veio aqui bonitinho. Olha aí. Ó, com o Obi aqui, bonitinho aqui, ó. Já com uma arte decente, né? Segura aqui que eu vou poder mostrar a capa do negócio, que eu tô com a cara escondida aqui no disco, né? De novo aí com a proteção, né? Não, todos têm, não tem jeito, né? Então tá aqui a contracapa aqui, pá. Né? Disco gringo aqui, aí a arte gráfica é totalmente nova. Deu uma repaginada aí, né? Não, totalmente, pô, isso aqui é outra coisa. Vou abrir aqui o encarte até para poder ver que o pessoal que gosta de ver os encartes, pra ver como é que o disco é diferente, ó. Tem aquele encarte japonês, ó, tudo traduzidinho aqui japonês. Aí você vê que o encarte aqui agora novo, ó. Peraí, vamos abrir aqui o cara. Abre, rapaz. Você vê que aqui já é uma arte nova, ó. Tá vendo? Mostra a foto aí sua aí, ó. É, a mesma coisa. Aí por dentro você vê que ó, é diferente, ó, tá vendo? Beleza, então com esse, aí abriu eu consegui o contrato com essa gravadora na época, e o disco foi relançado em 2006, com nova arte, remasterizado, que foi já um caminho já muito legal. Já comecei já a entrar realmente no mercado externo. E quando isso aconteceu, foi interessante que eu tive uma última resenha pela falecida revista Valhalla. Aí ali a review, ali ganhei, sei lá, nota 9. Não, os caras fazem esse som, muito legal, que bacana, sei o que. Falei, pô, olha só, né? Agora que foi de fora pra dentro, né? Assim, o gringo bateu palma. Aí agora o pessoal acha que meu som é bacana, né? Então, legal. A partir daí as coisas começaram a ficar um pouco mais fáceis pro meu lado. Interessante essa questão do hard rock não tá em alta e só quando vem de fora, né, que o pessoal dá valor. Acho que até hoje acontece isso, né? Até hoje. E tipo assim, eu tocava nas bandas, lembro que, por exemplo, eu fiz os shows com Totem na época, né? Tipo, eu não tava com disco lançado nem nada, mas assim, eu lembro umas resenhas que tiveram. Inclusive num show que eu fiz aqui no Rio, foi um evento chamado Metal Rules, que foi. Tinha o Alegro, tinha também o Sigma 5 também. E aí a gente era o headliner da parada, né? E aí a gente vai ter que falar assim, porra, ele é o poser do metal, eu não sei o quê, porque, tipo assim, meu voador de palco era totalmente do hard rock, né? Guitarra colorida, sei lá o quê. Mas viesse lá todo de preto, deu assim, porra, que cara poser. Pois é. Tem essa coisa, né? Tem essas coisas. Vou negar? Não vou, né? Não vou negar, não. Aí, enfim, você lançou, teve toda essa... Nos anos seguintes, relançou, né? Teve essa edição japonesa. E aí, quando é que surgiu a ideia de você parar? Não, vou parar agora de divulgar, né, o primeiro álbum e começar a pensar no segundo álbum, né? Foi o Twisted Desire. Foi 2008, né? 2008. Então, ali também foi composições suas, basicamente um Alex Meister solo disfarçado. De novo, mantendo o Alex Meister solo disfarçado. A diferença é que eu pensei o seguinte, a gente, como eu já tinha feito já 4 anos do lançamento do primeiro disco e já tinha 2 anos do lançamento, faria 2 anos, assim, no caso 1 ano, né? Eu comecei a trabalhar nessa disco em 2007. E, assim, quer mostrar a capa dele aqui, né? Pra gente seguir aqui em frente. Ele não tá focando, né? Aqui.
Depois a gente bota ele também ali assim. Beleza, faz o negócio. Então, beleza. Então, o que acontece? Então, em 2007, eu pensei, agora eu vou fazer um trabalho que eu acho, por exemplo, o novo Love on the Rocks é um disco que eu acho que eu apontei para várias vertentes diferentes do hard rock ao mesmo tempo, né? Porque você compus, saca, direto, né? Eu fazia um esquema de, pô, você compor na hora de fazer o disco, então, cara, brainstorming compondo direto. Quando eu fiz o Twisted Desire, eu já pensei, não, eu vi as músicas que as pessoas gostaram mais, tipo, como foi a própria Just Thinking About, como foi a Hard to Say Goodbye. E falei, não, eu vou pegar mais por esse caminho. E eu comecei até pela música título, né? Que é a Twisted Desire, e pensei, vou botar mais teclados. Lembro que na época eu tava eu ouvia muito o hard rock escandinavo, então, porra, teclado o tempo todo, né? Aí, então, eu lembro que na época até mudei a formação da banda, que eu até quis trazer uma cara nova pra banda, assim, pra tipo assim, como eu tava usando o nome de banda, né? Eu queria trazer uma galera mais jovem, assim, pra ver se trazia mais público pra gente, né? Aí entrou na época o Sandro e o Andy, né? Foi uma parada. Foi uma experiência bacana, né? Foi legal. E aí compus o disco todo, só que na verdade eles nem chegaram a gravar o disco, né? Quem gravou foi a galera original, né? Foi o baixista, foi o Santana que gravou. E os teclados foi o Sidney. Mais uma vez, porra, o cara que é o cara do Totem, né? Sim, Sidney Zon. O Sidney lá daquele estúdio, né? Do Locomotiva, Sidney Zon, né? E aí compus todas essas músicas todas, comecei a gravar esse disco em 2007, né? E aí, tipo, beleza, acho que já consegui fazer um trabalho mais fácil. Aí, por exemplo, como eu já tinha feito um contrato com uma gravadora gringa antes, já desenrolei para outras gravadoras e fechei na época com a Paris Records dos Estados Unidos, né? E aí fechei com eles lá, tanto que essa prestação que eu mostrei foi até americana. E aí, quando fechei com os caras lá, a gente lançou isso em 2008, acho que também foi em outubro, por coincidência. Né? E também foi legal. Para esse disco já fiz um clipe em 2009, que foi tirando cenas de um show que eu fiz em Curitiba. Né? Aí já consegui ter uma divulgação maior, a gente fez shows, viajou mais para divulgar esse álbum, vou dentro do Brasil, né? E nesse período foi até uma coisa interessante. Para contextualizar o mercado na época. 2005 foi aonde teve um divisor de águas onde apareceu o Crash Diet. O Crash Diet foi a primeira banda nova que apareceu que trouxe uma comoção. Porque os caras eles tinham era uma galera mais jovem, com uma atitude tipo sleaze, assim, glam, assim, legal, com visual, atitude, né, e músicas boas. Né? Suécia. Aí, e disso, na hora que essa banda veio, eles fizeram um barulho na Suécia grande, lá na Escandinávia toda. E aí o mercado, na época que eu lancei o disco em 2006, o mercado já era diferente. Então, comparando, em 2004 eu estava sozinho no mercado. Quando eu lancei o Twisted Design em 2008, foi quando apareceu Reckless Love, apareceu o Crazy Leaks, apareceu o Hit, essas bandas todas assim. Sim, aí, nova onda. A nova onda do hair metal, do hard rock, estava aparecendo ali. Então apareci no meio do bolo. Você pegou meio que onda ali, uma carona na onda. Mas foi uma coisa engraçada. Foi bom e foi ruim, porque antes não tinha concorrência com ninguém. Na hora teve assim, veio uma avalanche de bandas assim ao mesmo tempo, com muita coisa legal acontecendo, né? E foi uma coisa muito doida, foi uma sensação, foi diferente. O mercado estava meio que voltando. E esses discos que vieram, o primeiro disco do Hit, por exemplo, foi um disco muito forte, cara. Né? O primeiro do Reckless Love também foi um disco muito bom também. Então, no meio do caminho, tipo, eles vieram, sei lá, eu acho que as bandas já vieram com um que a mais que na época eu não tinha. Né? Eu estava lidando com um mercado um pouco diferente. Eu teria que pensar em como é que eu faria. Nessa, divulguei o disco e tudo mais. E nessa a gente abriu shows, por exemplo, o Rich Kotzen aqui no Rio, no antigo Rádio Café. Né? Foi bem bacana. Cara, a gente fez muita coisa legal. Só que chegou até, no caso acho que você vai me perguntar isso já, né? 2010 vai ser a hora que eu vou meio que parar um pouco, né? Vamos ver o que você vai dizer. Eu achei interessante você trazer essa questão da influência dessa onda do hard rock sueco ali, basicamente escandinavo, né? Sim. Eu queria que você comentasse um pouquinho como é que você vê essa
a diferença assim, entre o hard rock mais clássico lá dos Estados Unidos e esse da Suécia. Como que essas duas vertentes, de alguma forma, dialogam com a música que você propõe, assim? Tá, vamos lá. Deixa eu voltar no tempo. Se eu voltar nos anos 80, a diferença clara... Então eu posso dividir você o hard rock em três vertentes diferentes. A americana, norte-americana. Tudo bem que o canadense já não é igual ao americano, mas beleza. O europeu, pensando na parte inglesa, alemã, e a terceira seria a escandinava, né? A americana é a mais festiva de todas as três, obviamente, né? Com som que leva aquela coisa mais sleaze, normalmente vai para essa onda mais rasgada, vamos dizer assim, mais hard rock, mais hair metal mesmo. Na Europa, tipo, você pega, por exemplo, Inglaterra, Alemanha, o som já é um pouco mais pesado. Isso no metal é igual também, né? Você vai com a coisa que você pega europeia, é mais assim, normalmente. Não sei se você concorda assim, ainda mais se for alemão. Faz sentido. E até porque tem a ver com a história do cada lugar. Você pensa a questão de sócio-político faz toda a diferença. Tem tudo a ver. E até teve porque o hard rock teve embaixo nos anos 90, né? Mas vamos lá. E na Escandinávia, era o som que era mais próximo do AOR, né? AOR, se você preferir, né? Que seria o certo, né? E no caso, é um hard rock, só que ele tinha mais teclado, era uma coisa mais... Não é que fosse festiva como o americano, mas é uma coisa mais clean, é mais light, vamos dizer assim. É legal pra cacete, eu gosto de todas as três formas. Mais melódico, talvez. É mais melódico, É mais limpo até porque a vida na Escandinávia é uma vida mais tranquila. Então o cara não vai cantar os problemas do americano que na Escandinávia, porque não tem. Ou o cara não vai, ou a coisa que o cara do alemão vai cantar uma coisa de história de guerra. Não vai contar nada disso. Então isso influencia no som que os caras fazem. Quando vai ver a nova ordem, a nova onda, já na segunda metade de 2000, essa questão desses valores que eu te falei já não estavam valendo mais, porque tudo isso ficou misturado numa coisa só. Aí eu dependia da banda. Você pega, por exemplo, o Hit, ele era uma releitura do Europe. Claro, tô fazendo uma simplificação. Sim. O Reckless Love, ele tinha uma coisa muito americana. Muito americana. O Crazy Leaks também. Só que tipo, o Crazy Leaks já tem um lado europeu junto. Então, tipo assim, você tem o Crash Diet, ele tem uma mistura tipo de Motley Crue com Def Leppard. Engraçado isso, né? Porque é sleaze pra cacete, como o Motley Crue era nos primeiros discos, assim. Só que tinha aquela coisa do Def Leppard porque tinha muita questão de vocais. Os refrões, eles tinham um gancho muito forte. E a produção era limpa. Então, eu acho que tinha esse match, assim. Então, acho que quando a gente volta nessa nova onda, então não é mais tão claro isso. As bandas americanas já não tinham... Não tinha banda americana. Os americanos, até pouco tempo atrás, eles só ouviam bandas americanas velhas. Né? E os europeus que estavam escutando músicas novas. Hoje em dia, esses caras estão começando a entrar nos Estados Unidos, graças a Deus. Sim, mas e aí, como é que você absorveu essa influência dessas três, vamos dizer, dessas três vertentes dentro da sua carreira? Ou você acha que cada parte da sua carreira é mais influenciada por alguma dessas vertentes? É engraçado, ó. Se eu pensar por fases, na segunda metade dos anos 2000 eu estava muito, muito, muito voltado para essa parte escandinava. Né? Muito teclado, tanto que, o do Cesar é teclado pra cacete. Mas, tipo, a minha vertente de real é misturada por isso tudo. Tanto que o pessoal sempre tem uma referência muito de eu sou o cara do hard rock mesmo, rasgado, né? Então, por exemplo, se você pega meus discos assim, que eu lancei depois, mais pra cá, eles estão muito galgados em guitarra, né? Porque apesar de eu ser guitarrista, né? Quer dizer, não apesar, né? Mas eu procuro ter o olhar em tudo, né? Porque como eu componho e produzo, eu não posso pensar apenas no meu instrumento, né? Que isso é muito limitado, né? Então só que por mais que eu pense em todo o conjunto, eu não tenho como fugir da guitarra, né? Da questão assim. Tem os riffs assim, a guitarra gritando, o solo lá. Então, eu acho que todos de alguma forma me fizeram isso. Eu acho que a questão muito de melódica, assim, de construir os refrões muito fortes, me vem, claro, desde o Def Leppard da vida, mas também vem das bandas escandinavas com refrões pegajosos, assim. Mas também a guitarra muito pesada vem do americano, da guitarra virtuosa, vem da linguagem americana. Então, acho que são tantas coisas assim que eu escutei ao longo de todas essas décadas que
eu posso citar pra você algumas bandas que me influenciam mais. Tipo, vou te dizer... Winger, Dokken, Def Leppard, Rat, principalmente. O Bon Jovi, da primeira fase, até o New Jersey, né? Scorpions, né? E aí você vai pensar, pô, eu falei muito mais bandas americanas do que bandas europeias. Só citei uma europeia, que é o Scorpions, né? E os Scorpions é engraçado, né? Porque você tinha comentado que a parte ali da Alemanha e tal também é muito edificada com algo mais pesado. E os Scorpions muita gente considera como heavy metal também, né? Então é um meio que poroso ali a fronteira. É poroso, mas também tem uma coisa. O Scorpions só passou a soar da forma comercial, assim, vamos dizer, americana, porque eles foram para Los Angeles. Assim como o Def Leppard, é uma banda inglesa que foi parar, que é uma banda da Union of British Heavy Metal. E veio para os Estados Unidos e virou uma banda americana. São americanos, né? Incorporou-se aquilo ali. Então eu falei duas no caso. Eu falei Def Leppard e falei o Scorpions. Só que assim, olha só que coisa idiota. Eu falei Def Leppard como se fosse uma banda americana, é uma estupidez. Só que a gente tá tão enraizado naquela coisa de Los Angeles, que era a capital dessa coisa ali, que todo mundo ia pra lá. Muitas bandas que estavam lá não eram de Los Angeles, eram de outros lugares. Às vezes não só nem ser da Califórnia, né, de São Francisco, mas pô, de outras partes dos Estados Unidos. De Nova York, sei lá, você pega, por exemplo, Danger Danger era de Nova York. Não entendeu? Nada a ver. Entendeu? White Lion também, nada a ver. Entendeu? Pô, sei lá, Cinderela da Filadélfia, não era nada daí. O nego ia pra lá e ficava nessa jogada. Mas as bandas que ficavam lá na Europa, tipo assim, você pega um Bonfire, que é uma banda alemã e ficou na Alemanha, tem um apelo, mas o som ele tem uma dureza a mais. O europeu ele é mais duro. O americano ele é mais solto, né? Então essa diferença fica muito clara na música, muito de quem compõe assim. E eu sinto que assim, pra mim é misturado, saca? Eu tenho os dois lados. Eu tenho o lado americano, tenho um lado muito do alemão, até porque, porra, tenho a minha ascendência alemã também, até por isso que daí que veio o Meister, que muitas das pessoas não sabem disso. O pessoal acha que é artístico, né? Artístico, não, saiu pronto. Mas essa questão dessa coisa mais dura, ela tem um pouco dessa coisa do europeu, assim, né? Um americano do lá, você vai dar uma leveza e fica mais solto o som, tem um groove rolando, fica maneiro. Sim, não, legal. E assim, desde o começo do Pleasure Maker, basicamente é como se fosse uma carreira solo sua, né? Mas aí, em 2011, você assume o Alex Meister como nome artístico ali, né? E lança o primeiro álbum, que foi o My Way. Então, o que aconteceu ali pra você ter essa virada de chave? De encerrar não, porque, enfim, o Pleasure Maker depois ainda voltou. Mas naquele momento eu não sabia se voltaria, se não voltaria, né? Pois é, você teve aquela estalo de falar, não, agora eu vou dar uma pausa no Pleasure Maker e me lançar efetivamente com o meu nome, assim, né? Com o Alex Meister. Cara, vamos lá. Naquele momento, em 2010, eu pensei assim, cara, banda autoral, trabalho assim, dá trabalho demais. Compor, produzir disco, pá, até porque você, além de tudo, também era empresário da parada também, né? Então, produtor musical e tudo. Executive producer, era tudo, né? E aí o que acontece? Eu falei, cara, eu vou dar um tempo, tô a fim de me divertir um pouquinho primeiramente. Pensei, vou fazer uns covers, até porque no meu passado eu sempre toquei com banda autoral, né? Nunca toquei muito com banda cover. Então daí que eu vi a história de vou tocar uns Dokken, uns Rat por aí, uns Bon Jovi. Então fui ter uma segunda banda Bon Jovi cover, né? Isso em 2010. Em paralelo a isso eu pensei, cara, eu preciso começar a formatar a minha marca como músico e artista, porque as pessoas me viam como guitarrista do Pleasure Maker. E isso é uma coisa que é ruim, porque muitas vezes você é fã de uma banda, se você curte os membros da banda e você não sabe quem são os membros, você sabe somente quem é o cantor. E olha lá. Agora, você se amarra no guitarrista. O guitarrista da banda tal. Por exemplo, se eu perguntar, às vezes, o nome do guitarrista, por exemplo, do Scorpions, você não sabe dizer quem é. Pelo menos dos dois. Olha só que pergunta imbecil, hein? Então, tipo assim, eu pensei, é a hora de eu formatar. Pô, o pessoal só sabe que o Andy Timmons é o Andy Timmons porque, além de tocar no Danger Danger, ele também fez uma carreira solo. Rabbit, igual. E assim, todos por diante. George Lynch, entre outros. Então, eu preciso fazer um disco instrumental, né? E foi a ideia que me veio, né, na época, né, em 2010.
foi um trabalho muito importante pra mim, porque ali foi primeiro momento que eu tava fazendo um disco onde não tinha voz, eu não tava fazendo tudo sozinho mesmo, sem nenhuma cooperação de ninguém, porque mais que eu fizesse tudo, eu tinha uma contribuição de alguns arranjos, dos músicos que estavam lá, que traziam umas ideias. Então, existia um algo deles também, né? Nesse trabalho solo, como era tudo instrumental, tudo mais, era um divisor de águas pra mim, assim, muito interessante. Então, primeiramente, foi assim, fui compor música de outra forma. Foi uma época que até que me marcou muito, uma nova forma minha de composição. Né? Eu sempre tive essa coisa de começar a trabalhar pelos refrões, assim, isso não mudou. Mas a forma de construir as músicas e a forma de pensar nelas, assim, eu me soltei muito da guitarra e pensando mais na melodia, na coisa em si, né? Pô, você vai dizer assim, mas você pensou nisso no disco instrumental? Né? Sim, porque eu pensava às vezes, por exemplo, assim, num riff, não porque o riff era o mais legal, assim, de tocar, o que seria uma coisa mais musical para as pessoas pegarem e serem pegas por um gancho. Né? Então, se você for escutar meu disco, você vai ver que ele não é um disco shredder. Quer dizer, ele é shredder, óbvio, mas tipo assim, ele é um disco que vai na linha do Satriani. Ele não vai para uma linha, cara, só com expressão de nota. Eu não faço isso daquele disco. Eu não faço isso. Não, o Malmsteen, se você pensar na parte cantada, beleza. Mas se você pensar no instrumental, tipo assim, eu não fico subindo e descendo a escala que nem um doido. Eu tô pensando em fazer uma coisa cantada, só que eu tô solando, cantando com a guitarra. Né? Então, era isso, e foi o ponto onde também que eu criei assim, a questão de montar meu estúdio. E foi meu trabalho que também fui o cara que mixou o disco, eu fui o engenheiro de som da parada. Então eu gravei tudo aqui no estúdio, né? Então só gravei bateria fora, e o resto eu gravei baixo, guitarra, mixei tudo aqui, aí masterizei fora. Então foi um trabalho onde eu trouxe, cara, muito, muito mesmo do que era eu, assim. Mesmo sem, é claro, ao mesmo tempo que eu estava fazendo uma coisa completamente sem nenhum tipo de amarra, porque é um trabalho instrumental, você faz qualquer coisa na tua cabeça. Então você tem músicas que você escuta ali que tem também a ver com a minha cara, tipo What's Up, tem Me Vê Minha Cara, Night Lights, ou sei lá, elas são músicas que você vai escutar, você vai conseguir conectar com o Pleasure Maker, mas se você for ouvir, os trabalhos foram posteriores a esse, você só consegue entender o que eu fazia no Love on the Rocks para o que eu vim fazer agora se você tiver esse disco My Way no meio do caminho. Ele é o conector, até porque vai ter um hiato grande de uma coisa para outra. Né? Então foi algo bacana. E foi o primeiro momento que eu fiz uma produção minha, onde eu, por exemplo, eu fiz a WhatsApp, né? Que depois de anos foram ter os clipes assim, tudo mais, que eu falei, porra, era isso que eu queria fazer. Né? Porque muitas vezes você fazia a produção dos álbuns e eu ficava assim, eu chegava um ponto que eu abandonava. Não, é isso que tem que ser. Não, ali era isso que eu queria. Eu assinei, não, é essa cara que eu preciso chegar e esse som que eu tenho que fazer. Né? Então esse é um primeiro ponto de amadurecimento musical, né? Que você faz assim de produção, de composição e tudo mais. Né? Foi algo, para mim, marcante. Assim. E ao mesmo tempo foi, por exemplo, foi até interessante, onde eu comecei também, tive a primeira experiência de ter andado fora do que é o caminho que eu faço e ver que, por menor que você seja o artista que você seja em algum momento, as pessoas esperam sempre alguma coisa de você. E aí eu lembro que eu lancei 2 clipes. Eu lancei o clipe de WhatsApp, que tem a ver com o que eu fazia antes, e eu lancei o clipe de Helena. Helena é uma música que vai para uma linha mais Carlos Santana. É muito diferente, saca? Eu quis mostrar, tipo assim, uma coisa de versatilidade. Cara, essa música, o pessoal na época não entendeu, não gostou. É muito diferente, o pessoal não entendeu aquilo ali. Aí, tipo assim, eu falei, cara... Aí lembro de ter situações assim, que pessoas que eram até colegas, assim... Aí eu vou perguntar, cara, por que você fez a música daquele jeito? Eu falei, não, porque eu pensei no contexto do álbum, cara, dava certo. Não, ouvindo no álbum tudo bem, eu entendo. Mas, cara, sozinho no clipe não entendi. Cara, então então paciência. Então, aí foi essa primeira experiência tocando música instrumental também, né? Primeira gravação. Sim. E aí, mas aí um tempo depois você
você falou até que não sabia se ia voltar ou não o Pleasure Maker, você decide... Não fazia a menor ideia. Mas você acabou que decidiu voltar à banda, né? Ali logo depois, ou foi alguns anos depois, né? Não, foram anos depois. Eu fiquei nesse ato aí, cara, foi até 2017. Então foram cara, do Pleasure Maker em si, eu tive uma pausa de 2010 a 2017 e eu tive só uma reunião com a banda em 14, que a gente fez um show aqui no Rio, no Calabouço, que a gente reuniu a banda toda. Foi uma festa bacana. Eu lembro até na época eu tava com essas bandas covers que eu fiz na época. Eu tava na época com o Def Leppard. Aí eu botei o Def Leppard pra tocar junto, pá. Então foi um dia legal, casa cheia. Foi um evento muito legal. Mas eu me voltei tipo assim, eu vou voltar mais a minha parte como professor, que muita gente não sei se sabe, trabalho com isso já há mais de 25 anos. E tipo assim, eu quis em 2010, 2009 fazer uma repaginação. Então tudo isso teve a ver com esse processo. O My Way foi até uma coisa que fazia parte disso também, do que eu estava pensando, porque um plano de negócio que eu estava fazendo, né, que foi uma coisa que foi bem sucedida nesse sentido. Ao mesmo tempo, eu tinha que fazer esse projeto com outras pessoas, com outros músicos, outros artistas, né? Então, na época, eu fiz trabalhos com a galera de São Paulo, junto com o Mark Bowles também, que era o vocal do Malmsteen, né? Que fez o Trilogy, né? Falou do Malmsteen, né? A gente fez uma que era Paradise Inc., né? Lá de São Paulo. Aí a gente, na época, montou isso, foi em 2012. E era o vocalista da banda? Justamente, o Mark Bowles seria o vocalista. Então a gente gravou um single, que era uma música chamada Secrets, que era uma balada muito bacana, que acabou quando foi lançada, o Eduardo Danui também participou dessa música, né? Aí outra coisa que eu participei também, que eu tive um projeto com um artista argentino, que era o Alec Michaels, que tinha uma banda chamada Jax, lá em Buenos Aires, e a gente fez um trabalho chamado Master Michaels na época, né? Que a gente chegou até a fazer algumas músicas, tanto que uma das músicas que eu via lançar depois, Chase of Love, era uma música que eu criei para esse trabalho, por exemplo. Só que eu cheguei a fazer show em Buenos Aires, alguns assim, ele veio fazer show aqui, isso foi em 2015, 2016. E aí, nesse ínter, assim, que, porra, eu cheguei assim, pô, legal, então tava fazendo com outras pessoas, com outras bandas, não eram outros networks, tava fazendo, porque, como a gente tava falando mesmo, é um trabalho solo, então acaba me fechando numa mesma coisa, e eu queria que as pessoas não tivessem uma imagem minha fechada de que a Alex Meister é só Pleasure Maker. Saca? Eu queria uma coisa que... não, eu sou um artista que está fazendo qualquer outra coisa. Então foi bom isso. Né? Sim. Legal. E você comentou sobre esse seu outro lado, professor, né, de guitarra. Queria que você comentasse um pouquinho como é que esses dois mundos eles dialogam assim, né, dentro de... Porque assim, eu imagino que o seu lado professor possa influenciar o seu lado compositor e vice-versa. Como é que é essa questão de ter esses dois lados, assim? Cara, é uma coisa muito fácil de ter, assim, né? Porque tô lidando sempre com pessoas que querem aprender rock ou evoluir, desenvolver dentro desse estilo, seja qual estilo que for. Então a linguagem é legal, né? Tipo assim, uma coisa chama a outra, né? O cara que vai querer fazer uma coisa, conhece pela banda e quer fazer a aula contigo porque sabe a forma como você toca. Ou às vezes o cara nem me conhecia e, pô, assim, caramba, agora, pô, vi o teu trabalho, maneiro, isso aqui. Então, é uma relação bacana, assim. Meus alunos, eles acabam participando muito do backstage, de como eu tô fazendo as paradas, né? Eles veem o bastidor pra produção, na produção sendo feita, e aí eles têm a oportunidade de ver as músicas sendo criadas e vê-las se tornando prontas, né? E é um processo que às vezes ela fica assim... eu conheci o teu trabalho, sei lá, o disco tal que você lançou, assim, o cara veio aqui em 2018. Então, pô, tava com o disco novo, que era o Dance with Danger. Aí o cara, pô, legal, mas eu tenho essa música nova aqui, ó, que ela vai ficar tão boa quanto essa que tá aqui, Dance with Danger. Não é possível. Aí vai ver assim, caraca, né, que ficou mesmo? Isso é um barato, né? E é uma coisa legal, que é um laboratório para eles verem como é esse desenvolvimento de você ver como é que a música acontece. Que as pessoas não têm muita noção de como é que é um processo de produção de um disco, a pessoa acha que é muito rápido, muito fácil, mas não, são processos de meses, né? Eu só explico esse tipo de processo muitas vezes para as pessoas, né? E que quando as pessoas veem, ficam assim, caramba, parece um trabalho de relojoeiro, quantos detalhes. Né? E cara, é um trabalho grande, é um trabalho de imersão muito grande. Quando eu faço
todos esses álbuns, assim, essas coisas assim, eu entro numa imersão de que eu fico nisso 24 horas. Claro, 24 horas da forma como dá, porque eu não fico enfiado no estúdio como eu gostaria. Eu não posso parar de trabalhar com meus alunos. Meus alunos são tão importantes quanto, entendeu? Então eu faço isso entre uma coisa e outra. Então o trabalho ele dura normalmente um trabalho de produção de 1 ano, né? Desde a concepção, composição, pré-produção, produção, pós-produção até o lançamento, né? E aí é algo tipo assim extenso e os meus alunos eles conseguem ver essas coisas acontecendo. É muito legal, é mó barato. Legal. Você comentou do Dancing with Danger, que foi o terceiro álbum do Pleasure Maker, né? E terceiro e último, né? Isso. Não teve mais outro, né? Não, e aí, pois é, e aí eu queria que você comentasse como é que foi voltar com essa banda tempos depois, né? Anos depois. Se foi uma sessão diferente, né? Revisitar e tá com esse nome de novo. Tirar o pozinho ali, né? Como é que foi? Passou de parador, né? Cara, eu vou te dizer que na época eu falei assim, porra, chegou uma hora que vi aquele bichinho assim de novo, assim, porra, me picou assim, falando assim, cara, eu tenho que fazer um disco novo. Eu tava, porra, há 7 anos sem lançar um disco, né? Tipo assim, 6, né? Eu tinha lançado My Way em 2011 e eu tinha feito os clipes do My Way em 16, né? Eu não lancei eles. Então fica assim, cara, eu preciso de música nova, de disco novo. O que eu faço? Eu faço um trabalho novo, com novos músicos. Eu faço uma coisa solo, convido algumas pessoas para cantar. Até então não tive uma ideia maluca de ficar cantando. Ou volto com o Pleasure Maker. Aí até conversei com uma galera, com o pessoal, assim, com uns colegas, uns amigos que participaram do processo, eu acabei optando por voltar com o Pleasure Maker. Né? E, cara, na época foi bacana, porque já quando eu voltei com a banda, tipo, eu voltei de uma forma mais, assim, como eu falei, por isso que teve aquela coisa do processo do Twisted Desire passando pelo My Way para chegar no Dance with Danger. Minha forma de composição, de cabeça, ela tava muito diferente. Então foi um disco que eu compus assim, onde eu fiquei extremamente feliz com o resultado dele, né? As músicas que eu compus ali foram músicas que ficaram veladas muito por cima, sabe? Eu vi que tudo que eu tinha feito assim anteriormente, falei assim, não, isso aqui é muito mais legal do que eu fiz antes. Né? Eu tive a impressão disso com My Way, que foi uma coisa legal. Né? Eu vi que o Twisted Desire era um disco bom também. Só que, por exemplo, assim, eu senti que o Dancing ele era um disco que, cara, que tudo era lá em cima. Claro, eu tinha os singles, né, que viraram os clipes, assim, mas, cara, era algo, que, da faixa 1 a faixa 11, que era o bonus track, tudo era muito bacana. Fiquei extremamente orgulhoso daquilo ali, né? E, tipo, a música Dance with Danger, por exemplo, foi uma música que, cara, virou primeiro vídeo, foi uma música que funcionou muito. Aí eu fiz a outro clipe que foi Irene About Love, né, que foi até a outra música que entrou nesse próximo track, a gente vai conversar sobre isso, que tem também um significado muito especial também nessa música. Que foi até legal, né, porque foi quando a gente voltou, eu tava um tempo sem subir no palco para cantar, tocar material autoral, né, só assim, né, às vezes eu fazia com o Meister Michaels, teve isso, só que a gente fazia muita coisa com muito cover misturado, né, então, tipo, era um trabalho que tinha alguma coisa ali que estava sendo posta ali dentro. Pleasure Maker não, a gente tá voltando, então, tipo assim, tinha toda uma carga da banda voltar, eram 15 anos de estrada que a banda tinha praticamente, eram quase 15 de lançamento do primeiro álbum, né, e se você for contar com o lançamento da banda, que a criação era 2001, já tinha mais de 15 anos de banda, né, que o pessoal tem gente que conta a partir do ano de fundação, né, normalmente eu conto mais a partir do ano que você lança o primeiro álbum, né. Então falei, era uma coisa que tinha uma história, né? Então, fiz o show de lançamento aqui, né? Eu consegui fechar o contrato com outra gravadora americana, no caso americana não foi uma gravadora italiana, era Steelheart, que era do Primo Bonari, que faz parte da Frontiers, né? Mas a Animal Records aqui de São Paulo, né? E aí, fiz um evento legal pra caramba aqui, fiz um show de lançamento, né, com a casa cheia, né, aqui no Rio, no dia que saiu o disco, no 23 de março de 2018. E aí, cara, foi um negócio legal, porque pra mim, naquele show, eu não tinha lançado, por exemplo, o clipe de Irene About Love na semana. Tipo assim, o show foi de sexta-feira, eu lancei aquele clipe na segunda, na mesma semana.
E foi muito legal que eu tava querendo ver como é que seria a reação do público, né? Tipo, será que eles vão cantar aquele refrão numa música tão nova, né? E foi muito legal que, tipo assim, essa música ela entrou no meio pro final, assim, né? Ela foi das últimas músicas do repertório, né? E acho que foi a antepenúltima música, foi a antepenúltima. E foi muito legal quando eu comecei a tocar o primeiro refrão, assim, cara, o público cantando aquele negócio, porra, foi emocionante, saca? Isso aí é algo, cara, indescritível, cara. Quando você compõe uma música, você produz um trabalho desses e você vê o público cantando esse teu trabalho de volta, cara, é a consolidação de que, pô, demais, era isso que eu queria ver. Não tem nada melhor, mais significante do que isso. Você tocou o público tá cantando aquilo com você, então tem uma troca muito intensa. Então, pra mim, o Dancing with Danger, ele foi pra mim, um marco muito legal pra mim na minha carreira, que marca como fosse o início do auge da minha carreira, como se fosse. Tudo que eu fiz antes era muito legal, só que no momento que eu construí aquele disco em 2017, eu consegui trazer uma outra maturidade, outra forma de trazer de composição e produção, entendeu? Então é um disco que eu escuto e quando eu vejo que eu toco de uma forma, eu falo assim, pô, é algo que eu tenho um orgulho muito grande, saca? Né? E eu acho que as pessoas que elas tiveram contato com esse disco, as pessoas ouvem o disco inteiro, falam, pô, esse disco é demais, pá, não sei o quê, esse disco é muito legal. Isso todo o pessoal daqui do Brasil quanto o pessoal da gringa, assim, eu escuto as pessoas, elas têm uma lembrança boa desse disco, assim, foi um disco que marcou as pessoas na época. Então ele foi muito forte, foi uma coisa que pra mim foi legal demais mesmo. E uma marca registrada, né, Alex, da sua carreira, assim, é a sua guitarra, né? Aquela guitarra toda colorida lá que tá na capa dos álbuns e tudo mais. Como é que foi a história dela? Ah, sim, é verdade. Essa guitarra foi um projeto muito legal, assim, que eu fiz com a galera da 2L Guitars, que é a galera aqui do Rio, né, que são handmade daqui, né? É o Rodrigo Gil e o Jorge Beneditini. E na época que eu fui fazer o Dance with Danger, né, eu estava começando a planejar isso, eu pensei, preciso de uma guitarra nova. E assim, cara, vamos fazer um trabalho juntos. Então a ideia era produzir uma guitarra, tipo uma Super Strato, tipo Shredder, assim, só que com uma mistura de todas as guitarras que eu tinha, que estão aqui atrás assim antes, né? Só que com elementos a mais e a cara dos anos 80, né? Tipo assim, quero uma guitarra colorida, com formatos geométricos, não sei o quê. Mostra ela aí pra gente, pô. Pera aí, tá aqui do lado. Vou pegar uma delas aqui. Isso aqui é uma... não tem apenas uma, né? Mas ela tava até aqui atrás, peguei aqui assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Bem bacana, hein? Essa guitarra, essa guitarra é demais, né? Então aqui, ó. Tudo nessa guitarra é exclusivo, entendeu? Desde o corpo até o headstock, né? Essa guitarra ela é totalmente feita para shred, saca? Ela é uma guitarra com 27 trastes, se você for ver aqui, né? Tem um corte aqui bem acentuado, né? Porque justamente como tem muita casa, para eu ter o alcance aqui, né? As guitarras convencionais para uma Fender, elas terminariam aqui. A Ibanez terminaria aqui. Essa vai até aqui embaixo. Foi além, né? Além. Então essa guitarra, ela é uma... É como se fosse uma personificação para um instrumento para mim, entendeu? Ela demorou um pouco para ficar pronta, ela ficou pronta justamente quando o Dance with Danger ficou pronto. Né? O primeiro modelo é um modelo que, no caso, não tá, nem tá aqui, ela tá até com eles lá, que está sendo reformada a guitarra, né? Que é o que tem, então, por exemplo, no clipe de Rainbow Love, os caras me entregaram uma guitarra pronta no dia, fazer o clipe. E você pode comentar um pouquinho sobre as especificações dela, de captação, tipo de madeira? Legal, perfeito. Olha só, essa guitarra ela é feita sob encomenda, tá? Então, por exemplo, assim, quem quiser, por exemplo, comprar essa guitarra, pode escolher a madeira dela, pode escolher N coisas. Mas, por exemplo, as minhas guitarras, né, por exemplo, as duas, por exemplo, que eu tenho, que eu uso direto, elas têm duas configurações diferentes de madeiras, né? Uma usando madeiras nacionais, como Frejó, e outras tem parte que eu trabalho com Frejó e usando escala com ébano, né? Outras já pego com escala com Flemish Maple americano e Maple alemão, né? Essas guitarras, elas são com 27 trastes, mas, por exemplo, se você quiser encomendar, você pode encomendar lá com 24, né? Mas no caso da minha, ela tem raio composto 16-20 para ser um braço flat, então ela faz com que a ação das cordas seja extremamente baixa.
Então é um negócio assim, é um baixo que vocês acho que não vão nem conseguir pensar em ver algo tão baixo quanto isso aqui. Né? Mas tudo bem. Mais fácil de tocar. Justamente. A guitarra ela é feita justamente uma guitarra que você encosta e sai som. Né? Essa guitarra, por exemplo, ela tem a escala reduzida em meia polegada. Que é uma guitarra padrão, tipo Strato, Super Strato, ela tem 25 polegadas e meia. Essa tem apenas 25. Né? Então isso já faz com que a guitarra fique mais maleável. Eu uso regulagem de cordas 0,8. Né? Não uso corda pesada, uso corda leve, até porque isso dá mais sustain, dá mais fluidez no som. E, cara, fazer bem de vibrato, mas com corda 0,11, cara, tá maluco. Impossível. E a captação? Beleza. Eu sempre usei captações MG. O pessoal sempre me assim, vai usar o quê? Pô, MG. Então 81, 85, seja como for. Então uma delas tem a captação MG 81, que é a vermelha, a amarela, vermelha e preta, né? Que tem as cores da bandeira da Alemanha, essa que seria a inspiração, né? E essa tem a captação da de Marzio, X2N. O nome desse modelo, eu nem acabei nem falando, né? Ele tem meu nome, uma junção assim, botando como Der Meister, né? Tipo, fez um nome próprio, né? Que seria Der seria o artigo, né? Legal. E aí eu queria que você comentasse também, Alex, por quê, né? Porque como é que surgiu essa decisão, né? Se é que teve essa decisão assim já nesse momento de encerrar, né, a banda, porque acabou que foi o terceiro e último disco, pelo menos até hoje. Foi assim, E também como é que surgiu aí você começa a fazer o trabalho que também ficou muito famoso, né? Que é o trabalho que é o Marena Meister, né? Com o Rod Marena lá, com o vocalista. Então, como é que foi essa transição, né? Não, decidi acabar o Pleasure Make e comecei o Marena Meister. Isso foi, cara, um processo interessante. Quando eu cheguei em 2019, que o Decidente eu lancei em março de 2018, então cheguei em 2019, assim, comecei a pensar, cara, o Pleasure Maker não eu preciso de uma coisa diferente do Pleasure Maker. Eu vi que, tipo assim, já fechou a conta dele. E do que eu fiz com o Dance with Danger, o Pleasure Maker não tem como ir a lugar nenhum além daquilo ali. Isso pra mim ficou mais claro do que essa que eu tô falando aqui. Aí eu pensei, eu tenho que fazer diferente. Ou eu vou trazer um trabalho solo, e eu cantando, ou vou me associar a um outro músico. E aí foram coisas que aconteceram ao mesmo tempo. Foi muito engraçado. 2019 foi um ano que eu pensei assim, não vou produzir nenhum trabalho agora. Só que não foi isso que aconteceu. No primeiro semestre de 2019, a gente conversando com o Mariano ele estava numa situação de fazer um disco dele lá, mas a banda dele se dissolveu, não sei o quê. E eu estava nesse negócio de associação. E a gente trocou uma ideia assim, como vamos fazer um trabalho juntos? Falei, cara, como você quiser. Hoje, você quer um riff com melodia ou sem melodia? A gente já se conhecia. A gente se conhecia por internet. Um dia eu estava ouvindo uma web radio chamada Rock Melodic Radio. Só que tá engraçada. Alguns anos antes. Sei lá, 1, 2 anos antes. Sei lá, não sei precisar exatamente. E aí, tava tocando um som, não sei o que, fui ver. Fui olhar no Heavy Harmonies, que é o site até que eu uso hoje para fazer consulta, que eu desde os anos 2000 é a mesma coisa. E tava lá, porra, Brasil, porra, qualidade gringa. Aí quando eu fui olhar no Facebook, ele já era meu amigo do Facebook. Falei, caramba, mandei pra ele uma mensagem assim, tu fez um disco, um som muito legal, eu escutei isso aqui na Rock Melodic Radio, parabéns. Beleza, ficou nisso. E aí a gente trocava as ideias de vez em quando, né? E aí chegou nesse dia, né? Falei assim, cara, e aí, vamos fazer um trabalho quando? Não sei o quê. Cara, se quiser agora, eu tenho um refrão pronto com riff, você quer só um riff, o que você quer? Não, me dá só um riff que eu faço o refrão. Beleza. Então peguei, eu tenho uma biblioteca de riff aqui guardada aqui, né? Peguei um que eu achava bacana, peguei um maneiro, mandei pra ele. Dia seguinte, aí era o riff, tipo assim, já tinha eu criei um pouco mais, eu peguei só o refrão, mas eu fiz assim, já que a intro, a estrofe e o refrão, né? Sim. Mandei pro Mariana, grava isso aqui, expliquei o que era o quê. Dia seguinte, vem ele, me canta um negócio absurdamente foda. Aí eu falei, cara, com uma voz absurda, eu falei, cara, meu irmão, fechou. Eu mandei o riff pro Mariana. E aí ele, no dia seguinte, me manda um vocal lá absurdo. Pensa assim, caramba, cara, esse som vai ficar foda. Isso já foi o começo do Out of Reach. Foi o nosso primeiro contato.
essa música, no caso, é There's So Many Things. Ah, tá. Então, tipo assim, começou a nascer a música dali. Então, eu falei, pô, deixa eu mexer no negocinho aqui. Comecei a mexer no negocinho pra lá, aí, porra, retoquei o refrão. Pá, que ele pensava em fazer um refrão diferente. Ele, não, precisa de um pré-refrão. Eu falei, que pré-refrão nada, meu irmão. Já tem um refrão aqui. Tá pronto. Aí, daqui ele viu assim, onde é que você tinha razão mesmo? E aí nasceu There's So Many Things, que é uma música sensacional, assim, e ela é a melhor forma de ver, assim, a mistura de composição minha com do Rod Mariana, que é um puta de um cantor, um puta compositor, um parceiro nota 1000. E aí o que acontece? A gente foi essa jogada, né, que rolou isso, e ao mesmo tempo que eu tava pensando em fazer minha carreira solo também, cantando. Só que aí, quando a gente fez essa música, eu pensei, vamos fazer mais uma. Aí a gente fez a There's So Many Things e fizemos a Follow Me Up. Fomos gravar as duas, né? Isso aí, juntando um time, que foi o Chile na batera e foi o Gavioli no baixo. Vamos gravar essas músicas ainda, acho que março, abril de 2019. Beleza, aí vamos lançar as duas. Aí quando a gente lançou Follow Me Up como single. E aí, pô, de cara já veio gente de gravadora querendo fechar com a gente, pra poder fechar o disco e tudo mais. E aí a gente nem lançou a Many Things, porque, porra, senão a gente ia matar uma exclusividade que não tinha porquê. Tanto que a Follow Me Up ela acabou virando uma bonus track do disco, né? Beleza, então, legal, fechamos um contrato para fazer um disco para ser entregue em março de 22, de 2020. Então, a gente tinha que começar a trabalhar nesse negócio. Nesse meio tempo, o Mariana tinha que terminar o EP dele. Eu decidi fechar toda a história do Pleasure Maker, né? Então, fiz até um show de despedida que foi feito na época que eu lancei o primeiro single solo, que foi o Just Thinking About It, que foi no meu mês, acho que foi em outubro de 2019. Então, eu pensei, agora eu vou fazer esse single aqui, vou vendo o que dá. Acabou que a resposta com o single e o clipe foi excelente. Só que como eu já tinha o contrato para fazer o disco com Mariana Master, então eu aguardei, botei na gaveta, lancei o single lá, voltei minhas forças para o Out of Reach, né? Então tive que fazer o disco todo realmente, de outubro até março, de outubro de 19 para março de 22, de 20, desculpa, tô falando 22, de 20. E, cara, foi uma loucura. Compor, pra produzir, blá, 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 blá. Cara, coisa pra caramba, foi uma loucura. Eu sei que eu tava em janeiro, ó, pegar coisa em final de março. O cara tava assim, cara, criando arranjo pras músicas, ainda assim, meio que produzindo assim, cara, esse negócio vai ficar meio feito nas coxas. Aí, tipo assim, voando, cara, acabou que o disco ficou maravilhoso. Pra mim, como eu dizia na época, assim, ele era uma versão melhorada do Pleasure Maker, né? Ele era um Dance with Danger melhor, tipo assim, com a mesma ideia, o mesmo hard rock forte, assim, como o pessoal fala que é rasgadão, né? Só que com mais, um trabalho com mais identidade, mais forte ainda, porque o Mariana, ele trouxe o conjunto dele que foi um match perfeito, assim, do trabalho do meu com o dele, né? Então a recepção do público, assim, as pessoas na época ficaram assim, caramba, como é que vai ser a junção de vocês dois, né? E a gente até ficou assim, cara, vai ser um negócio engraçado, né? Como é que vai ser isso? E a recepção do público foi maravilhosa, né? Porque a gente sempre, quando vê essa coisa de juntar pessoas que você já espera algo muito bom e não vem algo próximo disso, as pessoas se decepcionam, o público se decepciona, né? E, cara, foi uma coisa muito bacana. Foi o disco na época que saiu assim, falei, não, esse é o meu melhor trabalho. Falei, Mariana, esse é o melhor trabalho que eu já fiz, que você também já fez. Ponto. E realmente muito legal, né? E, tipo, a gente fez os dois clipes muito legais também. E foi engraçado, que foi uma curiosidade. Eu e o Mariana, a gente só foi se conhecer pessoalmente em junho de 2020, quando a gente foi filmar os clipes aqui, no Rio. Quem é de São Paulo, né? Não, Mariana é do Caxias do Sul, cara, de Rio Grande do Sul. Bate! Então o que acontece? Veio ele pra cá, ele chegou aqui sexta-feira, a gente ficou sábado filmando os dois clipes inteiros. E aí domingo foi embora. A gente ficou de meio-dia a 9 da noite filmando o clipe. Metade do dia foi gravando Many Things, outra metade foi gravando o clipe aqui em cima, que foi de One Luz. Que foi gravado aqui em cima o clipe, tá?
daquele pôr do sol maneiríssimo, né? Foi aqui. Então, foi demais, assim, foi muito legal. Ah, legal. E, Master, aí depois que você lançou o Mariana Master, né, esse trabalho ficou bem legal realmente, começou essa sua ideia, né, de revisitar músicas da sua carreira, né, e que culminou nesse álbum que está sendo lançado, que vai ser lançado agora no final do ano, né, final de 2022 agora. E aí eu queria saber com você, de onde que surgiu essa ideia de revisitar músicas que você lançou lá em 2004, 2008, enfim, né, lá atrás, e colocar uma nova roupagem, né, regravar elas e juntar com um material inédito. Então foi uma coisa bem interessante, que ao mesmo tempo que você revisitou, você trouxe coisas novas. Sim. Então como é que foi essa miscelânea aí? Vamos lá. Isso, na verdade, eu não planejei. Isso aconteceu. Né? Porque começou quando eu fiz o Just Speaking About You em 2019. Foi que eu pensei assim, vou fazer essa música porque ela tem um valor sentimental para mim importante e profissional, que foi uma música que na realidade eu compus em 97, né? E aí qual o tempo que passou, né? Muito tempo, né? Pô, falei, ela merecia ter uma cara nova e com a minha voz sendo cantada, né? Aí vou ver como é que fica. Aí, É isso, né? Você começou a cantar agora também, né? que é outra coisa. Eu nunca fui lead vocal, eu sempre fui guitarrista, compositor e produtor. Acabou. Cantor, não. Fazia backing vocal, por exemplo, os vocais, que são os dos discos, sei lá, do Mariana Master, do Dance with Danger, por exemplo. São todos criados, que eu produzo todos eles aqui, e eu dirijo todos esses vocais, eu tenho muitas coisas que eu mesmo faço, né? Então, tipo, a direção disso aí é minha. Só que é diferente de você fazer vocais e você ser o lead vocal. Era uma coisa que eu fiquei assim, cara, foi um trabalho de autoconhecimento. Legal. Foi algo assim, realmente, assim, curioso. Então, o que acontece? Quando a gente lançou o Mariana Master em 2020, entramos em 2021, o Mariana ia começar a fazer o trabalho dele, outro disco dele lá, né? E eu ia ter um tempo para fazer minhas paradas assim. Eu pensei, quando eu fiz a Just Thinking About You, eu tinha começado a fazer também Hard to Say Goodbye. Aí pensei, vou lançar esse single também. Já estava lá pela metade do projeto, comecei a terminar a música, falar, beleza, pá, fiz a música, fiz o clipe, lancei. Em junho de 2021. Pô, deu certo. Pensei, vou fazer mais umazinha. Deixa eu fazer a releitura. Porra, de Irene About Love foi meu single mais importante, assim, que fiz com o Jamaica, assim, mais legal, assim. Que tinha coisa do Just Speaking About You, que foi a primeira, assim, que foi forte. Mas a Irene About Love também, ela também trouxe coisas, pô, demais, assim. Tem uma relação com essa música também total, né? Vou fazer essa música também. Fui lá, peguei, gravei a música, regravei ela toda, para lá. Aí fiz até um clipe, que nem seria um clipe, é usar as imagens assim, é fazer um lyric vídeo. E aí, porra, acabei que eu usei as imagens do clipe original, botei imagens novas por cima, fiz um clipe ali. E até quem fez a edição do clipe foi mesmo um rapaz que fez a arte do Mariana Master, que é o que fez a arte do meu disco novo, do Rock and Hard Place, que é o Thiago Medeiros, também lá de Caxias do Sul, ele é conterrâneo do Mariana. E também fez o Out of Reach também, fez um monte de coisa. O cara é 10. E aí, eu pensei assim, caramba, legal. Antes de lançar essa música no streaming, o clipe, eu lembrei que tinha uma galera, os americanos, que queriam fechar um trabalho com a gente. Com a Mariana Master, logo que a gente lançou o disco. Só que, cara, eles queriam um single novo, pá, não sei o quê. Só que, cara, a gente tinha acabado de lançar o disco de um mês. Vamos fazer single novo agora, pô. Tem que trabalhar o disco que a gente trabalhou durante um ano pra fazer esse negócio aqui, né? Então, o sinal tá aqui. Mostrei aqui, mano. Depois você bota as imagens lá, né? Vou botar lá que vai dar tempo. Não botou Dance Danger também, não botou nada aqui. My Way. Vamos lá. E aí o que acontece? E inclusive a capa do disco novo também, que não tá prensado aqui, né? Só tem a capa ali, né? Legal. Então o que acontece? A gente, por exemplo, vou mandar pra essa galera. Mandei pra um deles lá, pro Doug. Aí ele, pô, você assim, cara, vou lançar uma música nova agora, isso aqui, tu quer escutar? Ele, claro, antes do lançamento, assim, claro sim, ouviu, o cara ouviu, pirou, mandou pros nossos sócios deles lá da gravadora, inclusive pro CEO da gravadora. Eles adoraram, falaram assim, vem cá, vamos fazer um álbum? Não dá, vamos fazer um álbum, por que não? Isso já era o final do ano passado. Falei, tá bom, então vou pensar aqui, vou fazer umas leituras do Bajamaker, porque é uma forma legal de demonstrar o que eu achei que as músicas deveriam ser. Quando eu criei, ainda mais as músicas do primeiro álbum, do segundo,
E, claro, eu botei Irina Love. Irina Love é uma música nova, ela não mudou tanto os arranjos dela, mas acho que ela tinha que estar no meu disco porque é uma coisa que representa muito o que eu sou, né? Mas por exemplo, Hard to Say Goodbye, por exemplo, Only a Dream, que está no disco, são músicas, elas estão tão diferentes do original que você vê assim, caramba, você mal reconecta com a música original. Ou você vê que a música original é apenas um esboço daquilo ali. Nada além do esboço. Como se fosse uma demo. É uma demo bem safada, é a pré-produção, é o rascunho da pré-produção. A Just Fique na Borda você ainda consegue encontrar mais alguma coisa, mas essas aí, cara, eu mudei tudo. Eu mudei geral. Tem música que eu comecei usando a ideia original da música, que era da balada, Stay With Me, que acabou que virou outra música. Virou Next To Me. É outra música, que agora virou uma música nova, né? E aí falei, beleza, eu vou pegar essas músicas e vou fazer um material novo também, porque... Tá, aí eu pensei, eu tinha que pensar numa música pra isso. E aí eu criei a Game of Love. Eu tinha algumas músicas aqui pra poder montar e eu achei que essa tinha tudo a ver, que eu precisava de uma música com impacto, que fosse uma música de abertura de disco, que fosse um single, tipo como eu fiz pra Dance with Danger, né? É uma música Dance with Danger, né? E achei que ela se encaixou perfeitamente, né? Então o álbum acabou que ele aconteceu. É engraçado até, normalmente quando eu crio um álbum, o nome dele já tá na minha cabeça, antes de eu começar a criar. Tipo assim, o nome Dance with Danger já existia antes de eu pensar em criar. Love on the Rocks também. Qual que é o nome? Out of Reach, eu lembro que eu tive essa ideia, tipo assim, no metrô. Assim, caraca, Out of Reach, esse vai ser o nome do disco. Tipo assim, mas esse não, Rock and a Hard Place, cara, veio no meio do processo pro final. Foi tudo diferente, porque o disco foi acontecendo. Ele não foi a coisa que eu montei, assim, planejei, que eu sou um cara metódico, né? Pá, não. Aconteceu. Falei assim, aí tá aí agora, pá, com capa, com cara, com tudo assim. Eu cantando. São coisas muito loucas, né? Tipo assim, é um divisor de águas na minha carreira muito doido, assim, que acho que vai realmente reforçar a minha marca como um compositor, como um artista, como um guitarrista, como um compositor. Então, vai ficar claro para quem escutar, tipo, se um Marina Master, um Pleasure Maker, qualquer coisa que eu venha fazer depois, que claro eu vou fazer, que o Carreira Solo não vai me prender a isso, obviamente que não, mas você vai saber exatamente o que eu contribuo para cada música que você está escutando, né? E isso é uma coisa importante, né? Você sabe quem faz cada coisa, você consegue escutar um solo de guitarra, uma base, uma música, saber quem é o compositor daquilo ali, quem é o cara que tocou. Eu acho que isso é a parada mais legal. Por mais que às vezes o compositor não seja o cara que seja o intérprete. Tipo, já tive situação assim de escutar música, por exemplo, tipo Jack Ponty, é um cara que era o parceiro também do John Bon Jovi lá atrás. Esse cara fez muita música assim pro Alice Cooper, uma galera, pro Baton Rouge. Aí teve um dia que eu comprei um disco do Every Mother's Nightmare, que é um disco de 93. Aí tocou uma música assim, daqui a pouco assim, caraca, essa música é tão Jack Ponty, que ele tinha até a banda de Surging, né, que foi 86. Quando eu fui lá no crédito assim, tá aqui Jack Ponty. Falei, pô. Então, esse que é o negócio que eu tô te falando, é ter assinatura. Então, pra mim, acho que esse que é o ponto. Você escutar o som e saber que, esse aqui é o Master que tá fazendo. Então, essa é a minha ideia. Legal. E assim, quando essa entrevista for ao ar, já vai ter saído o primeiro clipe, né? Que é o clipe do Game of Love. Sim. Então, um clipe bem bacana, né? Eu já tive a oportunidade de ver ali, tem uma história paralela ali, por trás, muito bem feito. Eu queria que você contasse um pouco sobre a história desse clipe, dessa música, que é uma das inéditas, né? Uhum. Então, conta aí um pouco sobre a produção do clipe, como é que foi gravar. Pô, essa música, realmente, eu fiquei muito satisfeito com o resultado dela, assim, né? Como eu falei antes, né? O pessoal que fez a produção do clipe pra mim foi mesmo a galera que fez os clipes com Marina Master e também o meu de Hard to Say Goodbye, né? Cara, a história do clipe é muito legal. Sempre eu peguei uma história, assim, de um casal, né? Que tem uma história e tipo assim, como fosse assim, não é um casal propriamente dito assim, é um casal que tem uma história por fora. Tem um lance. Os caras têm uma affair. Então aí a história conta isso, né? Então conseguir montar toda uma estrutura com roteiro, né, para poder contar essa história, ficou uma coisa muito legal. A hora que vocês assistirem esse clipe, vocês vão conseguir ver que tem essa ideia. Achei que ficou tudo muito bem caracterizado, achei que a edição ficou excelente. O pessoal da produtora do clipe, é demais. O Lincoln e o Dudu são muito bons, saca? Então, com certeza. E são mesmo os caras com que eu produzi também o clipe de Twisted Desire, que ainda, no momento, não foi lançado ainda, né? Mas já ficam sabendo que vai sair junto com o disco. Legal. E, Alex,
Para fechar aqui, eu queria que você convidasse, né, os nossos telespectadores aqui, nossos ouvintes, enfim, para curtir seu trabalho, saber onde que eles podem te encontrar nas redes sociais e tudo mais. E que você pudesse descrever rapidamente assim, esse seu novo álbum, né, o que você pode já adiantar. Né, o nome também você já pode falar, né? Já acho que já está no ar. Né? Acabei de falar, Rock and Hard, esse aqui já, então, já falei, né? Se você puder, enfim, dar essa mensagem final aí para o pessoal. Bem, galera, esse trabalho, cara, ele como falei antes, é um reforço do que tudo que eu já fiz antes, que é hard rock, né, em suas várias facetas, só que com meu prisma, a minha visão, né? Então tem muita guitarra, muito riff de guitarra, muito solo, tem muito vocal, muito refrão, assim, vários ganchos. O que você ia falar? Não. Você tá aqui? Você tá aqui já. Tinha que ser você que queria falar uma coisa. Então tem vários refrões que ficam na tua cabeça, eles não saem, entendeu? É o que eu chamo de sing-along songs, né? Só que é uma versão pesada, né? Então é esse trabalho que eu faço, que eu quero passar para vocês e ter uma consolidação disso, né? Então, se você é fã de hard rock, se você curte esse som, se você se conecta com bandas como tipo Dokken, Rat, Winger, Def Leppard, de toda essa geração, entendeu? Você vai se conectar com certeza com esse trabalho que eu estou fazendo aqui. Ou se você já conhece esses trabalhos meus anteriores, que foi com Planja Maker, com Marina Meister, ou coisas que fiz com outros artistas, você pode ter certeza que você vai escutar a mesma assinatura e a mesma ideia, só que acho que é na mais profunda ainda. Valeu, então obrigado, gente, por assistir até aqui. Até a próxima. Valeu! Valeu, galera. Obrigado aí.